Eu sou o Dria. Não tenho muito dinheiro, mas minhas amigas vivem em mansões e cercadas de luxo. Pra me encaixar nesse mundo, passo a comer só uma vez por dia. Quero parecer como elas, quero pertencer. Decido dar uma grande festa em uma vila exclusiva. Economizo por um ano inteiro, mas ainda não é suficiente. No fim, elas me ajudam e naquela noite eu brilho. Todos me admiram. Sou a rainha da escola e ainda namoro o Max, o garoto mais popular, especialista em gestos românticos que fazem qualquer um acreditar em conto de fadas. Até que tudo desmorona. Um vídeo íntimo meu é vazado. De repente, vira o assunto da escola inteira. Descobri que Max não era príncipe nenhum, ele sentia inveja porque fui aceita em Yale. Ele me manipulou, gravou o vídeo e enviou pra todos. Minha reputação é destruída em questão de horas. Eu o confronto, mas ele mente e diz que o celular foi hackeado. Ninguém compra totalmente a história, mas também ninguém me defende. A diretora pressionada me coloca sob vigilância. Minhas amigas, com medo do poder e da família de Max, se afastam. Fico sozinha. Quero vingança imediatamente, mas sei que não posso agir por impulso. Em uma aula de tênis, descubro que o vídeo já chegou a outras escolas. Tento impedir, mas é impossível parar algo que já virou espetáculo. É então que Eleanor se aproxima de mim. Nova na escola, ela diz ter ouvido Carissa espalhando mais mentiras sobre mim. Não sei se posso confiar nela, mas algo em seu olhar parece sincero. Decido arriscar. Juntas, armamos uma armadilha contra Carissa. Plantamos ervas proibidas em seu armário e conseguimos sua expulsão. Pela primeira vez desde o escândalo, sinto uma pontada de vitória. Mais tarde, meu carro não liga. Eleanor se oferece para me levar para casa. No caminho, ela me conta sua história. Também foi traída por amor. Confiou em uma garota que expôs seu segredo e inventou mentiras, dizendo que Eleanor tentou forçá-la. Sua reputação foi destruída e seus pais a transferiram de escola. A garota que a traiu? Carissa. Percebo que nosso encontro não foi coincidência. Temos o mesmo inimigo. No centro da escola existe o grupo mais poderoso e manipulador. A Câmara do Reino de Rose Hills. Bonitos, calculistas, intocáveis. Max faz parte desse mundo e ele só presta atenção em garotas perfeitas. Se quero derrubá-lo, preciso jogar o jogo dele. Eu e Eleanor fazemos um pacto. Ninguém pode saber que estamos unidas. Vamos desmontar cada um deles, peça por peça. E o primeiro passo é transformar Eleanor em alguém impossível de ignorar. A vingança começou. Meu pai chutou uma manga em direção à lixeira, mas errou. Vendo como aquele chute foi fraco, eu não resisti. No segundo seguinte, uma manga voou direto pra dentro da lixeira. Eu fiquei ali, todo orgulhoso, parado nos degraus, mas meu pai apenas sorriu. Então ele chutou outra manga, dessa vez pra uma lixeira ainda mais distante. E agora quem ficou em choque fui eu. A partir daquele dia, fiquei obcecado por futebol, mas eu não tinha dinheiro pra uma bola de verdade. Então usava mangas no lugar. Pouco a pouco, minhas habilidades melhoraram a uma velocidade incrível. Um dia, subi no telhado, só pra ouvir uma partida de futebol pelo rádio. Mas o Brasil perdeu a final. Eu chorei de coração partido, vendo a decepção do meu pai. Fiz um juramento. Eu quero uma Copa do Mundo para o Brasil. Eu prometo. No dia seguinte, levei meus companheiros para o campo. Nenhum de nós tinha chuteiras de verdade. Um garoto gordinho trouxe alguns pares velhos, jogados fora. Mas eles eram grandes demais. No intervalo, já tínhamos levado 4 gols. Os adversários riam de nós e nos chamavam de caipiras ignorantes. Eu me forcei a manter a calma. Tirei aquelas chuteiras enormes e pisei no campo descalço. Então liberei minha ginga com os 2 pés. Dancei entre todos os defensores e por fim mandei a bola para o fundo da rede. Depois passei de novo e continuei marcando gols. Mesmo assim perdemos a partida. Mas nosso estilo destemido arrancou aplausos da torcida. Após o jogo, um olheiro entregou seu cartão de visita ao meu pai e me convidou para entrar em um clube de futebol. Assim, 3 anos depois, entrei para o Santos Futebol Clube. Mas depois de entrar no time, não marquei um único gol. Descobri que o treinador idolatrava o futebol europeu e proibiu completamente a ginga. Então, naquela noite, eu deixei o clube em silêncio. Mas na estação, o olheiro me parou. Ele me disse que a ginga era a alma do futebol brasileiro e me incentivou a jogar com coragem, sendo eu mesmo. Então eu voltei. Dessa vez, ignorando as objeções do treinador, escolhi jogar com ginga, mesmo com 2 defensores vindo pra cima. Dei um toque por cima, saltei e marquei meu primeiro gol profissional. Naquele momento, minha confiança voltou. A partir daí, a ginga dentro de mim despertou por completo. Com apenas 17 anos, pisei no palco da Copa do Mundo. Mostrei ao mundo a beleza do futebol brasileiro. No final, marquei 6 gols e levei o Brasil a levantar a taça da Copa do Mundo. Enquanto eu tomava banho, reparei que o chuveiro ficava bem próximo do topo da minha cabeça, mas de uma hora para outra parecia muito mais distante. De repente, minha aliança de casamento escorregou do meu dedo e eu não consegui colocá-la de volta. Quando contei essas coisas estranhas à minha esposa, percebi que eu já estava mais baixo do que ela. Com o passar do tempo, a situação se agravou cada vez mais, até que eu me tornei apenas um pouco maior que o gato.
Por segurança, minha esposa colocou o gato para fora de casa e chegou até a anunciar publicamente que eu havia morrido. Isso me encheu de uma raiva imensa. Senti que ela já não me tratava como uma pessoa normal. No entanto, com esse corpo reduzido, pelo menos consegui me mudar para a casa de brinquedo da minha filha. Dia após dia, eu ficava cada vez menor. Amarrei um anzol a uma corda, o que me permitiu me balançar e escalar pela casa. Mas de repente, ouvi um miado ao meu lado. O gato havia voltado para casa. Naquele momento, ele parecia diante de mim uma fera colossal. Aterrorizado, tropecei e caí, cortando-me acidentalmente com o anzol. O mais assustador foi ver o gato se lamber e assumir uma postura de caça. Tentei voltar para o meu quarto, mas já era tarde demais. Peguei uma agulha de costura próxima e virei para fugir desesperadamente, mas o gato era rápido demais. Em um momento crítico, escondi-me debaixo da cama, mas a pata do gato se estendeu para dentro e me feriu pela segunda vez. Quando consegui me levantar, percebi que havia caído no porão. Acima de mim, eu podia ouvir os gritos angustiados da minha esposa. Tentei desesperadamente chamar sua atenção, mas minha voz era fraca demais. Ao ver o gato entrar no cômodo, um pensamento terrível passou pela cabeça dela. Minha esposa acreditou que o gato tinha me devorado. Não importava o quanto eu gritasse ou implorasse, tudo foi inútil. Ela não conseguia ouvir minha voz de jeito nenhum. A noite caiu rapidamente. Encontrei um pedaço de pano dentro de uma caixa e me enrolei nele para me aquecer. Depois, saí com muito cuidado da área de armazenamento. Felizmente, a agulha de costura não estava longe e me deu uma pequena sensação de segurança. De repente, uma criatura estranha apareceu por perto. Eu pulei de cabeça no mar e fiquei de marola aproveitando as férias. De repente, minha perna travou e o barco começou a se afastar. Gritei por ajuda, mas minha filha, usando fones de ouvido, não me ouviu. Meu marido se virou e percebeu que algo estava errado. Ele caminhou até a proa e me viu. Correu para a cabine de comando, acelerou o motor no máximo e conduziu o barco na minha direção. Quando se aproximou, ele virou, subiu no corrimão e pulou na água. Nadou até mim, me ajudou a virar de costas, segurou meus braços sobre o peito e me levou lentamente de volta ao barco. Chegamos à popa e me puxaram para bordo. Com o consolo da família, eu me recuperei do susto. Eu sugeri voltar, mas meu marido insistiu em continuar o aniversário do Escobar no mar. Entre as bênçãos da família, ele soprou as velas. Por fim, tiramos uma foto juntos. De repente, Escobar notou um movimento fora do barco. Ele se virou e foi até o convés. Viu um grupo de baleias. Uma delas colidiu com o casco. Meu marido percebeu que algo estava errado. Correu para a cabine para ligar o motor, mas ele falhou. Ao sair, viu um meteoro cruzando o céu. Todos nós assistimos enquanto ele mergulhava no oceano. Ele correu de volta ao convés bem na hora em que outro meteoro caiu. Percebendo o perigo, acelerou o motor ao máximo. O barco começou a ganhar velocidade. De repente, outro meteoro passou muito perto. Ele nos protegeu com o próprio corpo. Ao olhar para cima, percebeu que era um satélite artificial. Escobar acompanhou o tumulto e olhou para baixo, vendo fumaça branca subindo. Meu marido abriu o capô do motor e descobriu que ele estava gravemente danificado. Entramos na cabine e colocamos os coletes salva-vidas. De repente, ondas gigantes invadiram o convés. Todos perdemos o equilíbrio e nos agarramos aos cantos para tentar nos estabilizar, ficando temporariamente seguros. Quando acordamos novamente, vimos um enorme buraco na cabine, mas nenhuma água entrava. Meu marido abriu a porta para o convés, que estava coberto de peixes e lama. Fomos até a proa para observar os arredores. Apesar de o barco estar destruído, havíamos escapado do risco de afogamento, mas o oceano havia desaparecido. Passei 30 anos revestindo cabos telefônicos, centenas de quilômetros de fios para que as pessoas pudessem se falar, mas ironicamente eu não conseguia falar com meus próprios filhos. Depois que minha esposa morreu, o silêncio em casa ficou insuportável. Quando eles desmarcaram o jantar, senti que algo estava errado. Ignorei os avisos do médico sobre meus pulmões e peguei o trem. Eu queria ver o maestro, a dançarina, o artista e a executiva que ajudei a criar. Mas em cada parada encontrei apenas sombras e desculpas. Vi minha filha Amy fingindo um casamento feliz, vi meu filho Robert escondendo que era apenas um percussionista e não um maestro, vi Rosie escondendo um filho e David. David nem sequer abriu a porta. No hospital, entre a vida e a morte, vi meus filhos pequenos sentados à mesa e entendi a verdade cruel. David se foi. David. Me desculpa. A culpa não é sua, pai. Ele morreu tentando ser o artista que eu tanto exigi que ele fosse. Percebi que minha pressão para que fossem vencedores os afastou de mim. Hoje não me importa se eles são famosos ou se têm problemas. Quando nos reunimos no Natal, vi que a verdadeira felicidade não está no sucesso que eu projetei para eles, mas no simples fato de estarmos juntos. Olhando para a última pintura do David, uma fileira de cabos telefônicos, finalmente entendi que ele me via. Agora posso dizer que estamos todos bem. Eu entrei no prédio e minha aura era tão forte que não podia ser ignorado. Apenas 5 segundos se passaram e todas as mulheres se viraram pra mim ao mesmo tempo. Até os homens me olharam com admiração. Mas eles não sabiam que eu já fui o melhor mercenário da África. Desta vez, a missão era simples. Ser apenas o guarda-costas da senhora Jennifer por um dia. Ela é a esposa de um milionário e minha tarefa era garantir sua segurança no funeral de sua tia. Mas quando chegamos à entrada, o gerente barrou a mim e a minha equipe de segurança porque havia pessoas demais. Então Jennifer teve que entrar sozinha comigo. Depois de prestar
homenagem à tia, seu cunhado a convidou para uma reunião de família. Quando eu estava prestes a entrar, aproximei-me dela, lhe passei uma caneta espiã e a lembrei de que havia perigo. Pressione o botão 2 vezes. Porém, mal ela cruzou o limite da porta, ela se fechou rapidamente. O advogado abriu o cofre e começou a ler o testamento. Todos esperavam em silêncio e, de repente, Jennifer acabou sendo a principal herdeira. Naquele momento, a expressão do cunhado dela mudou instantaneamente e ele expulsou o advogado. Jennifer sentiu que algo estava errado e rapidamente apertou o botão da caneta espiã. Seu cunhado a forçou a assinar um acordo injusto e todos estavam do lado dele. Até o próprio marido a traiu. Em meio ao pânico, Jennifer pegou seu telefone e foi então que percebeu que o sinal já havia sido bloqueado pelo cunhado. Quando voltei com as panquecas, vi meu filho com uma arma apontada para a cabeça dele. Eles puxaram o gatilho sem hesitar. Corri o mais rápido que pude para detê-los, mas eles me balearam. Antes de desmaiar, me forcei a memorizar seus rostos. Quando acordei, o médico me disse que meu filho havia partido. A notícia me atingiu como uma tonelada de tijolos. Saí do hospital mais cedo, jurando fazer aqueles desgraçados pagarem. Eu sou o chefe do sindicato do crime local. Para vingar meu filho, movi alguns pauzinhos e rastreei um agente da CIA. Fizemos um acordo e ele me entregou uma lista de gangues clandestinas. Ordenei aos meus homens que encontrassem aqueles ladrões a qualquer custo. Mas, depois de derrubar 7 ou 8 equipes, ainda não havia sinal dos assassinos do meu filho. Cheguei a um beco sem saída. Foi quando Mike apontou que os ladrões, que poderia haver um homem infiltrado na empresa de carros fortes. Esse foi o meu alerta. Então, falsifiquei uma identidade e me candidatei a um emprego como guarda de carro forte. Para evitar suspeitas, mantive deliberadamente todas as minhas notas de teste apenas passando. Depois que fui contratado, o líder da equipe, Hayden, me mostrou como as coisas funcionavam em uma ronda. Desde carregar uma arma até manusear o dinheiro e a localização exata do cofre. Eu memorizei toda a operação em um dia. Antes de bater o ponto, tirei fotos secretamente dos crachás de identificação de todos. Continuei investigando por fora, enquanto esperava que os ladrões atacassem novamente. 3 meses depois, Brad Pitt e eu estávamos em uma rota, quando recebemos um chamado de socorro do líder da equipe. Seu caminhão estava sendo atacado, e os ladrões estavam furiosos com o pequeno saque. Eles exigiram que eu trouxesse mais dinheiros. Brad Pitt estava tremendo como uma vara verde. Os 2,5 milhões aqui, se a gente for embora, não vão machucar ele, eles não vão matar ele. Dave, precisa se acalmar. Não vou deixar o Bala pra trás. Ele é um de nós. Eu vou buscar ele. Depois de acalmar Brad Pitt, abri as portas traseiras e comecei a jogar os sacos, um por um. No meio do caminho, deixei um cair de propósito no chão para atrair um ladrão. No momento em que ele baixou a guarda, coloquei uma bala nele enquanto jogava outro saco. Os caras no carro perceberam rapidamente. Quando saíram, derrubei 2 deles com 2 tiros. O resto abriu fogo contra mim de trás de algumas caixas. Eu apenas ajeitei minhas calças, matei outro, e então persegui o último ladrão e coloquei 2 balas nele. Para quem você trabalha? Chupa o meu pau, seu otário. O que disse? Ao seu otário. Chupa você, otário. Meus colegas de trabalho apareceram e me olharam em estado de choque total. Mas quando tirei as máscaras dos ladrões, nenhum deles era quem eu procurava. Este foi meu primeiro dia como professor. Antes mesmo de a aula começar, os alunos já estavam tirando sarro de mim. O que eles não sabiam é que eu já fui membro do BOP. Essa turma era famosa em todo o colégio. Antes de mim, 22 professores já tinham sido expulsos por eles. Mesmo assim, eu acreditava que podia fazer diferente. No dia seguinte, entrei direto na sala. Dessa vez, os alunos estavam um pouco mais calmos, mas continuavam ignorando completamente a minha presença. Alguns comiam, outros cochilavam, e tinha até quem estivesse jogando videogame. E o mais absurdo, um grupo tinha improvisado panelas ali mesmo, como se a sala fosse uma cozinha. Fiquei em frente a eles e me apresentei. Ninguém me deu atenção. Fingiram que não ouviram. Na cabeça deles, eu era só mais um que não faria nada, mas eu já tinha uma surpresa preparada. Peguei uma liga e um giz da mesa. Em segundos, todos ficaram completamente molhados e eu permaneci seco debaixo do meu guarda-chuva, sorrindo satisfeito. Pode-se dizer que foi uma lição. Mesmo assim, os alunos continuavam sem interesse em estudar. Então, para incentivá-los a se concentrar, tomei uma atitude nada convencional. Disse que quem respondesse corretamente as minhas 3 perguntas poderia sair imediatamente da sala. Pedi a um aluno que tirasse um maço e perguntei a eles se sabiam do que era composto o cigarro. João teve a sorte de responder corretamente a pergunta e saiu sob os olhares de inveja dos colegas. De repente, a sala inteira ficou empolgada. Todos queriam ser os próximos a sair, mas a cena foi vista de longe pela direção da escola, que não ficou nada satisfeito. Eu não me importei. Continuei ensinando do meu jeito, com o método aberto, explicando a composição e os perigos do tabaco. Aos poucos, os alunos começaram a valorizar minhas aulas, até que um dia, um aluno desapareceu de repente. Ao investigar, descobri que ele trabalhava para um grupo. Fui sozinho confrontar aqueles valentões. Todos eram lutadores extremamente habilidosos, nível UFC. Quando me viram pequeno e calado, mandaram que eu fosse embora. Mas ao ver o aluno preso pedindo ajuda, não hesitei por um segundo sequer em agir.